Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal Papa Chiber History. Eu, professor Eduardo Barros, professor de História, e a gente vai gravar hoje mais uma dica para o Enem. Então, esse vídeo é importante, vê ele até o final. Por quê? Porque além de ele te ensinar as principais partes do assunto, que hoje vai ser Roma Antiga, ele vai te deixar mais próximo da tua aprovação. No final do ano do Enem, se caiu uma questão de Roma, tu não erra. Mas para não errar, não pode perder esse vídeo. E detalhe, ó, não quer perder nenhuma dica, já se inscreve no canal, já assina o sininho, que é para te ficar por dentro dos assuntos mais importantes de história para o Enem. Lá no final do ano, a tua aprovação vem, com certeza. E hoje a gente vai ter uma dica de Roma Antiga. Já tivemos uma dica sobre Grécia e hoje é Roma Antiga. E a primeira dica, muito importante, é que a Roma ela é dividida, a sua história é dividida, né, de acordo com seus períodos históricos e políticos. Então a história romana é dividida de acordo com a sua política. E nós tivemos 3 etapas: monarquia, república e império. É importante você entender que houve uma linearidade da história, né? Começou com uma monarquia, vai ter um rei lá em Roma. Depois se tornou uma república, o povo romano vai governar. E depois, por último, ela se tornou um império, aí vamos ter um imperador. Outra coisa importante que eu quero que você tenha em mente, e você não pode esquecer disso nunca mais, é que o rei, ele passa de pai para filho, e o rei, ele manda somente nas suas terras. Já o imperador, ele é do mais forte, né? Passa do mais forte para o mais forte. E o imperador, ele cuida das suas terras e das terras que foram conquistadas. Por isso, supõe-se que a monarquia, a república, até chegar no império, Roma teve um crescimento territorial. Então, Roma se expandiu. Como é que Roma se expandiu? Através das guerras púnicas. As guerras púnicas foram as guerras de expansão dos romanos. O que essa guerra tem de importante? 2 coisas. Não se esqueça disso nunca mais. Olha lá. Primeiro, vai aumentar a terra dos romanos, os domínios romanos. Segundo, vai adquirir mais escravos de guerra. Por isso que essas guerras elas são muito importantes. Pessoal, essas guerras elas vão transformar Roma num lugar tão grande que temos 2 ditados importantes sobre isso. Ditado 1, olha só. Quem tem boca vai a Roma. Muito grande. Então, os romanos eles habitavam 70% do mundo que eles conheciam naquele momento. E outro ditado também muito importante. Todos os caminhos te levam a Roma. Roma chegou a ser imensa. Tanto que os romanos vão dividir o mundo em 2. Ou você é romano ou você é bárbaro. Os bárbaros são os que não falam a língua e não têm os costumes romanos. Lembra que lá no final do Império Romano, os bárbaros eles vão invadir Roma, dando início ao processo de feudalização e Idade Média. Aguarda lá que vamos ter assunto sobre isso. Vamos lá? Outra dica importante, cai também no Enem, sociedade romana. A sociedade romana, para tu entender ela, tu tem que entender quem foram os povos que formaram a população romana, tá? Por exemplo, o Brasil ele é formado por 3 povos basicamente, né? Índios, negros e brancos europeus. No caso dos romanos, os primeiros povos a chegar lá foram os latinos, depois vieram os gregos, né? Fugindo do Império Macedônio. Vamos ter os gauleses e, por último, foram os etruscos. Os etruscos, eles acabaram dominando os gauleses, gregos e latinos. E aí, dessa divisão, houve a formação da sociedade romana. E aqui no topo nós temos os patrícios, que dominam as terras, controlam a agricultura, a pecuária e o comércio, tem um número muito grande de escravos. Eles eram os bem-nascidos, controlavam tudo. Eles eram descendentes dos etruscos. Bem aqui, ó, no segundo lugar, na segunda classe social, nós temos os clientes. Os clientes, eles são estrangeiros, tá? Porém,
Esses estrangeiros aqui, eles têm características econômicas peculiares, né? Têm condições econômicas. Por isso, eles vão fazer um acordo aqui com os patrícios, né? Um acordo que vai envolver política, sociedade e economia. Eles vão ser parceiros. E em terceiro lugar, tão importante quanto os outros, nós temos os plebeus. Quem são os plebeus? São os romanos pobres, né? Artesãos, comerciantes, né? Os agricultores. Os plebeus são todo mundo que eram descendentes dos gauleses, gregos e latinos. Os povos foram dominados pelos patrícios, pelos etruscos. Lembre-se que patrícios, clientes e plebeus são considerados povo romano. Em quarto lugar e último, tem o escravo. O escravo, ele pode ser tanto de guerra quanto de dívida. O escravo de dívida geralmente é o plebeu e o cliente que pede emprestado para o patrício e não tem condições de pagar e vai se tornar um escravo daquela dívida. Pagou a dívida, está liberado. Já o escravo de guerra é geralmente um estrangeiro. Lembra das guerras púnicas que eu te falei agora há pouco? Pois é, as guerras púnicas trouxeram muito escravo de guerra, tanto que durante a República Romana acabaram abolindo a escravidão de dívida. Isso é muito importante. Vamos lá. Eu quero que tu fique atento agora a 3 pontos importantes. Primeiro, Lei das 12 Tábuas. Essa lei aqui, ó, foi a primeira vez que durante a República Romana os romanos decidiram escrever todas as suas leis. Escreveram ela em 12 tábuas. Por que a lei das 12 tábuas é importante? Porque além dela ser a segunda das leis escritas de toda a sociedade, né? Primeiro foi o Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Ele é uma lei, um conjunto de leis que vai determinar que patrícios, clientes e plebeus são iguais perante a lei. Presta atenção que eu não estou te dizendo que a sociedade ficou desigual, que economicamente as desigualdades sumiram. Estou dizendo que eles são iguais perante a lei. Isso é importante. Segundo ponto, Pax Romana. Teve um imperador romano, um chamado Otávio, que ele percebeu que Roma era muito grande. Roma era tão grande que não tinha como governar, era difícil. Então ele instituiu a paz romana, Pax Romana. A partir desse momento, Roma não iria mais guerrear para conseguir novos territórios. Porém, eu peço atenção, eu peço teus cuidados, porque isso aqui te dá uma falsa impressão de que Roma vai estar em paz, e não vai estar, porque os romanos vão continuar em guerra. Em guerra contra quem? Contra os bárbaros que querem invadir o Império Romano, então vão ter que cuidar das defesas, tá? E o exército também vai ter que cuidar dos escravos que estão se rebelando, né? Então vai ter muito conflito ainda lá, então cuidado com essa etapa aqui, ó, cuidado com esse conceito. Ele pode ser uma pegadinha para ti na hora da prova. Por último, a política de pão e circo ou pão e vinho. Olha essa imagem aqui do lado. Os gladiadores lutando até a morte. Lembre-se que a política do pão e vinho, ela foi instituída durante o Império Romano e ela tinha como principal objetivo alimentar, entreter e manipular as massas desempregadas de romanos. E isso aí é muito interessante, inclusive muito utilizado nos nossos dias atuais. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos tentar resolver 2 questões que já caíram no Enem. Olha lá, 2012. Aqui a questão é importante porque ela te traz um texto e ela te traz imagem. Na imagem a gente vai ver vários animais, tá? Aqui a gente vê o leão, a onça, a girafa, né? A gente vê aqui o elefante, vários animais. Esses animais, essa imagem ela foi reproduzida, bem aqui no texto, olha, no ano 300 depois de Cristo, no atual estado de Israel, lugar chamado Lod. Olha a pergunta agora, hein? Sobre as características políticas, qual é a resposta correta? Vamos ver a resposta agora. Olha lá, a imagem e o texto está falando sobre o quê? Sobre o cruzadismo, conquista da Terra Santa? Não. Puxa uma seta bem aqui, ó. Isso aqui vai acontecer lá no final da Idade Média, nosso próximo assunto.
Patriotismo, exaltação da cultura local? Não, tem vários animais ali, né? Uns da fauna europeia, uns da fauna da região norte da África e do Oriente Médio. Então, não tem cultura local. Helenismo, apropriação da estética grega. Isso aqui já passou, tá? Se você não lembra, não viu a aula, volte lá, veja a nossa aula sobre a Grécia Antiga. Dica número 1. Letra D, olha essa aqui, ó. Vou logo te adiantar. Cuidado com isso, olha só. Imperialismo, selvageria dos povos dominados. Isso aqui pode te deixar embaraçado lá na hora da prova. Tempo correndo, mas calma. Olha assim, olha para a imagem. Lembra da imagem? Mostra povos dominados? Não, mostra animais. Então, resposta correta, com certeza, a letra E. Expansionismo, diversidade dos territórios conquistados pelos romanos. Lembra? Cada lugar que eles chegam, novos animais, nova cultura, né? Novas formas de ver a vida. Quando é que isso começou? Durante as guerras púnicas. Não esqueça disso. Próxima questão. A próxima questão caiu no Enem de 2016. Recente, hein? Olha o que o texto diz. Que os escravos eram propriedade, seja na lei civil, seja na lei comum. Então, está te dizendo o seguinte, que tu pode ser escravo, tanto pela lei civil, feita pelos homens, escrita, quanto pela lei comum dos povos. Lutou, guerreou, dominou, tem como trazer o indivíduo como teu escravo. Isso é uma lei característica daquele momento. Não está escrita, mas está na cultura. Então, fique atento para isso. Olha lá o que diz aqui no final do texto aqui, ó. Lê o texto com calma, vamos lá. Olha só. Bem aqui, ó. Permite-se a venda. Lembra que o escravo ele era visto como um objeto. Olha lá no final. Bem aqui, ó. São nossos escravos aqueles que forem capturados na guerra e aqueles que não são filhos de nossos escravos. E aqueles que são filhos dos nossos escravos. Então, filho de escravo, escravo é. Vamos para as alternativas agora. Olha só. Bem aqui diz. A obra em títulos do jurista Aelius Marcianus, século III d.C., instrui sobre a escravidão em Roma. Lembra lá do texto? Ele fala o seguinte, que a escravidão pode ser escrita ou cultural. Ela pode ser de guerra ou de dívida. Vamos lá para a alternativa. O escravo ele é uma mão de obra especializada, protegida pela lei. O escravo ele é protegido? Não, ele fica à margem da lei, tá? Ele fica de fora. Força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos? Existem ex-cidadãos escravos? Sim, os escravos de dívida. Então, já não é mais essa. Categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. Mesmos povos? Não, de povos diferentes. Vamos lá? Condição legal, independente da origem étnica do indivíduo. Aqui ela é promissora. Vamos para a letra E. Comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. Aí tu vai e marca a letra E. Ei, a letra E está errada. Lembra que o texto ele te dá duas formas de escravidão. A cultural e a escrita. A de dívida e a de guerra. Então a escravidão só surge depois da lei escrita? Não, ela existe antes. Por isso, olha lá, é uma condição legalizada tanto pela cultura quanto pela lei, que independentemente da origem étnica do indivíduo, qualquer pessoa pode ser escravizada, tanto pela cultura quanto pela legislação. Escravo de guerra, escravo de dívida. Essas duas dicas aí ó, são importantíssimas para a gente finalizar a nossa aula. Quer material a mais? Ficou com alguma dúvida? Tem dicas, tem sugestões? Manda um e-mail, ó, dúvidas_história@hotmail.com, que eu estou te esperando para eventuais dúvidas, pedido de material. Pode mandar. Não esqueça de
apertar aí no sininho, né? Para ele te avisar quando tiver mais vídeos aula. E até a nossa próxima dica, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau. Um forte abraço.